Bom dia, sejam muito bem-vindas. Eu sou Débora Chiari, eu ajudo mães a faturar em média R$ 5.000 trabalhando de casa e pertinho dos filhos. Hoje eu vou falar de um assunto que eu recebo bastante, com frequência, sempre eu recebo hoje nesse perfil e já recebo há muito tempo também lá no Da Túnel do Brinquedo, que é o seguinte, são pessoas, mulheres, 100% das vezes, que me perguntando assim, fala, poxa Débora, eu moro numa cidade pequena, eu moro numa cidade que não tem esse negócio ainda, não chegou esse negócio de locação aqui ainda, e eu acho um negócio incrível, eu acho muito legal, tal, mas eu realmente tenho muita insegurança, porque eu não sei se isso vai pegar aqui, eu não sei qual vai ser o nível de aceitação, não sei se as pessoas vão curtir esse negócio, né? E assim, eu acho que isso é difícil, né? Eu que tô de fora, eu que tô aqui no meio de São Paulo, tal, te falar uma coisa dessas, mas na minha experiência, nesse meu tempo aqui que eu tô, não só aqui nesse Instagram, mas desde o início da Túnel, como eu recebo desde o início da Túnel, eu recebo pessoas que vêm fazer questionamentos, perguntar, tirar dúvidas, enfim, eu vejo que o fato de você não ter ninguém que faça a mesma coisa que você no segmento, ele pode ao invés de ser encarado como uma objeção, né, uma restrição, eu acho que pode ser encarado como o contrário. Eu acho que pode ser encarado como uma grande oportunidade. Eu vou trazer de novo aqui pro meu caso, né? Quando eu comecei a Túnel, eu tô em São Paulo, certo? Então, tudo bem, tô aqui em São Paulo, capital, então tinham grandes lojas, tinham já lojas antigas, lojas que fazem locação de brinquedos, produtos infantis, né, no geral, desde 2015 mais ou menos, e eu comecei em 2018, 2019 foi quando eu fiz a minha primeira locação, né, a concepção foi em 2018. Então, a gente tá falando aí de um intervalo de 3, 4 anos, certo? Porém, eu sou de uma região, eu sou do ABC, que é uma região de cidades vizinhas de São Paulo. É assim, vizinha mesmo, é coisa de 15, 20 minutos, né? Eu sou de São Bernardo, especificamente. Minha cidade é de São Bernardo. E só que é muito comum, né? Pra quem não conhece, eu tô explicando pra quem não conhece a região aqui. Ela é tão perto, ela é tão próxima, que é muito comum as pessoas morarem em São Bernardo, trabalharem em São Paulo, vice-versa. E aí São Bernardo na verdade, o ABC, o ABCD, na verdade, são 4 cidades, que é São Bernardo, Santo André, São Caetano e Diadema. Então, são 4 cidades ao redor, né, vizinhas de São Paulo, muito próxima, mas que, para vocês terem ideia, nenhuma dessas empresas que atuavam em São Paulo atendiam a região do ABC, atendia a região de São Bernardo, especificamente minha cidade. E foi uma das coisas que me motivou a começar a loja de locação. Por quê? A primeira coisa, né, eu já expliquei aqui, que eu comecei como usuária, né, eu conheci o negócio de locação como usuária, eu achei aquele negócio incrível, e só que eu vi lacunas ali que precisavam ser preenchidas em relação ao atendimento, em relação à disponibilidade, né, algumas coisas ali que eu falei, putz, esse negócio que dá pra melhorar bem, viu? Dá pra gente ter uma conexão melhor aqui com o cliente, dá pra atender melhor o cliente, né? Eu senti necessidade de alguns pontos, então foi isso que me motivou de fato a entrar na locação. Só que o segundo fato que me motivou de verdade foi eu ter feito uma pesquisa de mercado, né? Eu falo aqui, né? Faço uma pesquisa de mercado intensa e densa. Eu fiz na minha pesquisa de mercado, eu vi que nenhuma dessas lojas que atuavam em São Paulo atendiam o ABC, né? E se atendiam, era uma coisa assim, muito específica, muito esporádica, muito assim, a gente até atende, mas era um frete muito alto, era um frete super mais alto que os outros bairros. Era uma coisa que eu entendia, o que eu entendi, na verdade, né? A primeira lição que eu fiz, a primeira lição que eu tive quando eu fiz essa pesquisa, né, de mercado, que as empresas, elas não estavam interessadas em atuar nessa região. Não é que era difícil, não é que era longe, porque não é coisa de
sério, assim, meus pais moram em São Bernardo, eu estou em São Paulo, eu demoro no máximo 20 minutos para chegar na casa deles. É coisa de 10 quilômetros, né? Então, assim, não é distância, não é tempo, faltava um interesse mesmo. Eu entendo que essas empresas, elas até então não estavam interessadas em chegar nessa região, talvez até por uma comodidade mesmo, talvez a demanda delas já estivessem tão cheia, tão completas ali, atendendo só os bairros vizinhos, que não precisavam chegar até o ABC, né? Não precisavam chegar até essa região específica. Foi aí que eu peguei, né, esse gancho e falei assim, tá aí minha oportunidade também, né? Um dos meus diferenciais aí qual que vai ser? Eu vou atender a região que ninguém atende, né? Ou se atende, eu vou atender a região com frete bem mais baixinho, para eu chegar lá, para eu estar lá, para eu dominar essa área. E foi o que aconteceu. Hoje, eu vou falar, eu não vou saber dizer a porcentagem exata, assim, mas assim, em torno de uns 50% é do ABCD, né? E assim, é uma região, também o que fez também na parte da minha pesquisa, é uma região que tem um poder aquisitivo alto, né? É uma região muito próxima de São Paulo, tem algumas cidades ali, tipo São Caetano, assim, que o poder aquisitivo é mais alto ainda, né, que de São Paulo, de que muitos bairros de São Paulo. Porque quando eu falo de São Paulo aqui, eu tô falando, é muito grande, é uma área muito grande, né? Tanto que eu falo bastante aqui de concorrência, tudo é muito difícil, enfim, né? Vou entrar já nesse assunto de novo, mas é muito difícil você conseguir atender todos os lugares. É muito difícil, eu em São Paulo, por exemplo, você conseguir atender todos os bairros. Porque aqui é São Paulo, às vezes é São Paulo capital, só que demora, é longe e demora, porque tem trânsito, enfim. Mas no começo, um dos pontos que eu falei assim, vai ser um dos meus diferenciais eu vou atender em todos os lugares. Não sei como, não sei se vai ser viável, vou ver até onde isso vai ser viável. E hoje eu vi, né? Hoje eu atendo grande parte de São Paulo. Tem alguns lugares ainda mais remotos de São Paulo, capital, que eu não atendo, mas eu atendo, assim, a grande maioria. E eu atendo mais São Paulo e mais 12 cidades. E aí, por que que eu fiz isso? Por que que eu resolvi, né, entrar e pensar na questão primeiro do atendimento, né? Porque foi, pra mim, né, no primeiro momento, quando eu vi essa região, né, era uma região de 4 cidades, né, não era uma cidade, eram 4 cidades, totalmente carente desse serviço, totalmente, tanto que, assim, a grande maioria não conhecia esse serviço ainda lá, né, quem conhecia é porque, assim, já teve contato aqui, ou porque já tinha alugado, né, mas, assim, naquelas condições que eu falei, né, pagando um frete caríssimo, ou porque alguém, a mãe, a sogra, tudo mora em São Paulo e aí acabava alugando no endereço dessa pessoa, enfim. Mas a grande maioria não conhecia o serviço ainda. Então, pensei, tá aí minha chance. Eu vou atuar em São Paulo, como todas essas empresas fazem, né? A gente vai concorrer diretamente, mas dos meus diferenciais neste momento, além de outros que eu já tinha colocado como atendimento, como, né, enfim, vai ser atender essa região que ninguém atende. E aí, quando eu entrei, né, quando eu comecei, eu pude observar uma aceitação muito grande das pessoas. Uma aceitação, assim, eu ouvia comentários do tipo, putz, eu já conheci esse serviço, mas eu não consegui alugar aqui, né? Então, o que eu já aproveitei o gancho, né, e fiz? Não tinha nenhuma empresa grande o suficiente que atendesse. Até então, eu não conhecia nenhuma empresa que atendesse a região do ABC. Depois eu vi que tinha algumas empresas bem pequenininhas, assim, bem familiares mesmo, bem pequenininhas mesmo, que até faziam esse trabalho, esse serviço, não exatamente como o meu, né, fornecia, assim, carrinho, cadeirinha de carro, não atendia uma gama de produtos. Então, eu pude, né, me intitular a primeira empresa a chegar na região. Eu pude me intitular, porque de fato fui eu que fiz um trabalho de marketing ali, fui eu que fiz um grande trabalho de divulgação ali naquela região. Muitas pessoas passaram a conhecer a locação de brinquedos através da Tune do brinquedo, né? Então, eu pude trazer isso ainda ao meu favor, né? Então,
o que eu quero dizer aqui é que o que eu vejo, e eu falo do meu caso e vejo de alguns outros casos que eu acompanhei também nesse tempo, é que muito geralmente, né? Assim, muito provavelmente, quando é uma cidade pequena, né? Aqui eu não tô falando de cidades pequenas, porque são cidades, assim, de 1 milhão de habitantes para mais, né? Mas era uma cidade que não tinha o serviço ainda, né? Agora, quando eu vejo, né, casos, assim, das pessoas falando, não, é minha cidade pequena, tudo, geralmente, tá? Muito provavelmente, a aceitação vai ser muito boa. E quando você é a primeira pessoa a trazer isso para sua cidade, eu entendo que isso é uma super vantagem para você, porque você vai ser aquela pessoa referência, você vai ser a pioneira naquele serviço, na sua cidade. Você vai ser a pessoa que vai abrir a porta para aquele serviço, tá? Ali, eu acho que na hora da gente começar o atendimento, começar a alocação de fato, o caminho vai ser um pouquinho mais longo do que quem já chega num cenário mais confortável, né? Num cenário em que todo mundo saiba o que você faz, por exemplo. Quando ninguém entende o que você faz, eu falo que o seu caminho vai ser um pouquinho mais longo, porque você vai ter que ter essa missão de apresentar esse serviço para as pessoas. Você vai ter a missão de convencê-las de que isso é bom, né? Então, eu acho que sim, com toda certeza, se esse é o seu caso, se você chegou, né, você tá lá, quer começar ou tá começando numa cidade que ninguém conhece isso, invista muito no marketing de divulgação. Crie uma estratégia muito forte para você fazer essa divulgação. Porque o seu caminho vai ser um pouquinho maior do que quando já chegar uma segunda empresa que você já tiver feito esse trabalho. Entende onde eu quero chegar? Quando uma segunda empresa chegar aí na sua cidade com também a alocação de produtos infantis, você já vai ter aberto o caminho, né? Você já vai ter tirado o mato da frente. Então, você vai facilitar o percurso ali para o seu concorrente? Sim, vai. Mas, em compensação, você vai ser a pioneira. Você vai poder se auto-intitular pioneira, a primeira empresa da cidade tal, a primeira empresa da região tal, né? Isso traz uma autoridade, isso traz uma referência, com toda certeza, né? Todo mundo que vier depois de você, muito provavelmente vai se inspirar em você e vai pesquisar os seus produtos, os seus serviços para começar. Porque é o seu que tá dando certo, é o seu que tá vindo, então, né? É assim que funciona. Então, eu vejo muito pelo lado positivo, né? Eu entendo a insegurança das pessoas em relação ao tipo de aceitação, né? Eu já recebi, assim, comentários do tipo, eu sou de uma cidade muito pequena. Aqui as pessoas são muito assim, é difícil ter uma novidade, né? Quando surge uma hamburgueria, quando surge um restaurante um pouquinho diferente, assim, a aceitação não é boa. As pessoas aqui são muito, até fechadas para esse tipo de novidade, né? Tudo muito, muito certinho. As pessoas são muito tradicionais, né? Eu sou de uma cidade que todo mundo é muito tradicional. E aí? Olha, nesse tempo que eu tô aqui acompanhando esses casos, eu nunca vi um caso que não tenha dado certo, que não tenha sido bem aceito, né? O que eu vejo é sim, esse começo sendo um pouquinho mais longo, é o que eu falo. Esse tempo de aceitação das pessoas vai demorar, né? Vai ser um pouquinho mais longo, porque esse tempo de maturação das pessoas, né? Imagina, às vezes, eu falo aqui isso muito, às vezes o tempo de maturação das pessoas são diferentes. Então, da mesma forma que eu comprei a ideia logo de cara, logo que eu vi, adorei, muitas pessoas podem olhar com maus olhos, falar, não, imagina, vou alugar, não, vou colocar o meu bebê que acabou de nascer numa cadeirinha que todo mundo usa. E aí que tá a nossa grande chance aí, a gente precisa quebrar todas as objeções desse cliente. Então, você precisa entender o seu público, né? Você precisa conhecer o seu público, conhecer principalmente nesse começo, né? Nesse início aí, as objeções dele. Então, se a grande objeção daquela mãe é colocar o filho, né? O receio de colocar o filho numa cadeirinha usada, né? Numa cadeirinha que compartilhada, então o que a gente vai fazer? Vai fazer um investimento aí de estratégia mesmo, maciço de divulgação, para você divulgar todo o seu método, o seu processo de higienização. Então, a gente vai ter que deixar muito claro que o seu processo de higienização é rígido, é rigoroso,
é confiável, porque é isso, né? Quando ela fala, é isso que ela tá falando. Ela fala, imagina, não será que é confiável, né? Também tem o caso, por exemplo, a pessoa fala, eu vou pagar por um serviço que eu vou ter que pagar antes de receber. Então crie essa conexão de forma que o cliente passe a confiar em você. Tem cliente mais desconfiado? Lógico que tem. Tem aquele cliente que fala, não, eu quero pagar na entrega, não sei se eu vou receber, né? Não sei se eu vou. Então, crie alternativas para esse cliente, né? Para trazer ele próximo de você. Então, pense em alternativas do tipo, tudo bem, eu vou ter uma maquininha de cartão, porque eu vou, quando você receber o produto, você paga, tudo bem? Tudo bem assim? Ah, tá bom, tudo bem. Você vai ver que no primeiro aluguel, ele vai estar meio assim. Depois, ele já vai se soltar, depois ele já vai confiar em você, ele vai confiar no serviço. É uma coisa nova, né? Eu falo muito isso aqui também, que não é papel do cliente confiar em você. Ele não precisa confiar em você, ele não te conhece. Ele não conhece a sua empresa, não conhece a sua marca, não sabe quem é você, não sabe muitas vezes quem está por trás daquela empresa. Às vezes ele sabe um logo, mas a grande maioria das vezes, a gente nem sabe quem é. É homem, é mulher, é nova, é velha, quem é que está aí. Então, não é papel do cliente confiar em você. É o nosso papel confiar, conquistar a confiança do cliente. Como que a gente faz isso? Né? Tendo boas práticas, tendo uma estratégia aí de aproximação. Então, nesse começo, principalmente para quem está entrando no ramo em uma cidade que nunca se viu isso antes, use e abuse dessas estratégias. Crie estratégias para aproximar, para conectar o seu público-alvo, tá? Porque isso vai te ajudar nesse começo, principalmente, que realmente vai ser um pouquinho mais longo aí, né? Agora também falando de outras oportunidades assim dentro da cidade, né? Eu vejo sempre, né, que na grande maioria das vezes você não vai conseguir atender só a sua cidade. Você vai poder atender a possibilidade de você atender as cidades vizinhas, que isso também é referência. Então, vou dar outro exemplo, né? No ano passado, a Túnel do Brinquedo começou a atender o interior de São Paulo, né? Uma região que chama Grande Campinas, que são em torno, acho que são 6 cidades, porque é Campinas, Sumaré, Limeira, Valinhos, Paulínia. Então é uma região ali que dá para atender, né? Aí você fala assim, putz, mas eu tenho aqui, eu sou da cidade X, eu vou atender Y, Z e W. Mas não é vantajoso. Calma. Se a sua ideia realmente for entrar, né, for conquistar os clientes dessa região, eu acho que se não tiver ninguém que atenda, é muito mais fácil para você, porque você vai ter esse caminho aí mais demorado, mais trabalhoso de reconhecimento de marca mesmo, mas depois você vai ser a única. Você vai ser a única. Quando um começar a comentar com o outro, falar, putz, que legal, quando começar o boca a boca, você vai ser a única. Mas pode ter certeza que você vai ser a única por pouco tempo também, tá? Logo, alguém vai ver que isso aí tá sendo legal, alguém vai ver que o negócio tá... Alguém que muito provavelmente tinha esse mesmo medo que você e não começou antes, porque falava, não sei, na minha cidade. Quando você começar e você ver que o negócio tá indo, tá fluindo, vai ver a oportunidade e falar, olha aí, ó, validou minha ideia, vou começar também. Então... nesse começo você vai ser a única na área, muito provavelmente não por muito tempo. Logo vai vir alguém aí também fazendo a mesma coisa que você faz, mas também não tem problema, vamos falar disso já. Quando você começa a atender essas outras regiões, aí que tá, que eu vejo que eu falo assim, qual é a diferença entre um bom planejamento, né, uma boa estratégia e uma boa execução. Porque assim, você pode até começar a atender regiões vizinhas ali da sua cidade e tal, começar a ver, falar, não, vou atender todo mundo agora e ver onde é que eu vou ter a melhor aceitação. E mesmo que, muitas vezes, né, esse serviço não se pague logo no começo, porque você está num momento de testar, né? Você está num momento de reconhecimento, você está num momento ali de apresentar o seu produto. Então, muitas vezes, para você ir até a cidade X, por exemplo, aquele aluguel não vai se pagar. Ele vai se pagar como? Quando, né? Ele vai se pagar a partir do momento que você tiver 4, 5, 6 aluguéis no mesmo dia, para você se deslocar que tá aquela região para fazer a entrega ali. Então, no começo, muito provavelmente isso não se pague, mas
Se for, né, se tiver aí dentro da sua estratégia atender aquela cidade, aí a gente precisa trabalhar para atender no volume, né? Porque aí você pode fazer entregas semanais, por exemplo. E aí que entra de novo, né, o marketing, a divulgação. Fala, ó, sexta-feira a gente tá na região X, aproveitem e faça suas locações. Vai, se desloca até aquela região e faz 10 entregas, né, cobra um frete, né, que muito provavelmente este frete não se pagaria sozinho, mas juntando, se você quer dominar essa região, eu acho que é uma boa alternativa, eu acho que é uma boa estratégia. É muito como eu comecei na região do ABC. Então, o que eu fazia? Eu cobrava um frete baixinho, que não se pagava de jeito nenhum, né? Se eu tivesse que sair daqui, da minha casa, né? Da onde estavam os brinquedos, que era a minha casa. E até lá, entregar e voltar, não se pagava. Porque pensa que a gente vai fazer 4 viagens, né? A gente vai, entrega, volta, depois a gente vai retirar e depois volta de novo. Então, não se pagava de jeito nenhum. Mas eu ganho muito no volume. Então, até hoje eu faço questão de deixar um frete bem baixinho para essa região. Eu acho que o meu frete é o menor que tem mesmo para essa região, para incentivar as pessoas. E outra, meio que assim, eu sempre também me apresento como sendo alguém da região. Eu acho que isso traz a proximidade. Eu sempre falo, não, eu sou de São Bernardo, eu sou daqui, eu conheço aqui. Eu conheço mesmo, né? Então, eu acho que isso traz uma proximidade. Então, eu vejo que muitas pessoas utilizam também dessas estratégias e dá certo, né? Eu vou também trazer um outro exemplo aqui, que foi muito engraçado, até foi muito assim, coincidências do destino mesmo. Antes de eu ter esse canal de comunicação aqui com vocês, como eu falo, eu recebia muita dúvida, muito questionamento lá na Túnio. E eu até já oferecia consultoria para quem queria começar um negócio de locação. Só que eu tinha que atender uma pessoa por vez, enfim, né? Porque eu não tinha condições de atender mais de uma pessoa. Então, eu lembro que teve uma vez que chegou uma menina e falou assim, nossa, eu adorei o negócio, eu acho incrível isso, eu já procurei aqui na minha cidade, não tem, eu acho que ia ser legal, mas eu tenho muito receio. Justamente nesse caso que eu falei, né? A minha cidade é muito tradicional, era uma cidade do sul, inclusive. A minha cidade é muito tradicional, as pessoas não têm, né? Não são tão abertas assim à novidade, tem muito mais gente mais velha aqui. Então eu fico muito receosa. Ela trabalhava como CLT. Foi logo no começo da pandemia isso, tá? Foi assim, eu acho que foi lá pra junho, por aí. Talvez até um pouquinho antes, mas enfim. Então ela falou, meu marido saiu do emprego agora, a gente tá vendo se vai abrir um negócio ou se a gente vai continuar, né, na nossa área e tal. Se eu não me engano, ela era até jornalista. E enfim, ela tinha um bebê pequeno, tudo, né? E aí eu fui, ajudei, falei, a gente conversou bastante, né? Eu até liguei pra ela, a gente se falou no telefone e tal. Aí eu enviei até a proposta de consultoria pra ela, tudo. Deixei ela, né, amadurecer a ideia. Aí depois de um tempo ela falou, não, eu tô aqui pensando, né, logo que eu mandei, ela falou, não, a gente tá pensando, vamos ver como é que vai ser, porque eu também tenho que ver em relação ao investimento, né, eu quero investir nos produtos, enfim. Falei, não, fica tranquila, né, no seu tempo aí. Tá bom. Aí depois de acho que nem um mês mais ou menos, eu procurei, falei, e aí, fulana, tudo bem, como é que tá, tal... pensou direitinho, vamos botar esse plano aí, porque ela me falava, mas era uma região que eu conheço até do sul, e eu via que ia ter sei lá, eu não sei, eu achava que ia ter uma boa aceitação, mas ela ficou com esse receio, né? Ela, então, eu tô com muito receio de começar esse negócio novo, eu não sei como que vai ser aqui e tal, eu ainda amo a ideia e tal. Ela me segue até hoje lá no Túnio, né? Direto ela manda uns comentários, assim, ela comenta os brinquedos, enfim. Ela falou, mas a gente vai esperar, não vou fazer isso agora não. Falei, não, fica tranquila, não tem problema, no seu tempo, né? Passou, isso foi pra julho e tal, quando foi mais ou menos em agosto. Como eu disse, ela me manda sempre ela comenta, né, os produtos da Túnio, tudo. Eu fui lá nesses comentários, eu perguntei, eu falei, e aí, né, como é que tá? Pensou na ideia? Pensou em levar isso aí pra sua região? Ela, você não sabe. Falei, o que foi? Ela, eu participo de um grupo de mães que que alguém tava procurando, era tipo um grupo de desapego, né, de mães, e alguém tava procurando um jumper. E aí chegou uma moça e falou assim, não, mas você não precisa comprar, você pode alugar.
E aí todo mundo meio que deu risada, falou, imagina, alugar, hahaha, sabe? Ela, não, porque eu tô começando uma empresa de locação, essa moça do grupo. E ela me contando, né? Eu falei, tá brincando, né? Ela falou, pois é. E eu achei muito legal, eu já achava a ideia legal, mas assim, a mulherada lá deu risada, né? Falou assim, não, que isso, alugar, meio que assim, sabe? Meio que, né? Falei, não, tudo bem. Mas ela já começou? Essa moça já começou? A loja já tá? Ela falou, não, parece que ainda não tá em operação ainda. Falou que ela tá estruturando, mas ela já tava oferecendo, né? Falei, bacana. Tá bom, né? Aí eu lembro que até na época eu falei pra ela assim, eu falei, olha, se isso, né, tá te deixando, porque eu vi que ela ficou meio desanimada com isso, que ela meio que perdeu a chance de ser a primeira, né? Eu falei, se esse é o seu, também tá sendo o seu receio, fica tranquila que tem mercado. Lembra que eu te falei que eu achava que ia dar certo aí? Então, eu também acredito que tem mercado para todo mundo, porque aí é uma região que você consegue atender várias cidades, tem muita cidade turística ali do lado também, né? Enfim. Aí tá bom, passou. Aí depois de mais um mês, mais ou menos, assim, eu acho que isso a gente já tava lá pra setembro, outubro, por aí. Não, minto. Teve uma pessoa, uma menina também, que nesse meio tempo entrou em contato comigo pra saber da consultoria. E era da mesma região. E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, será que é a pessoa? Fiquei muito pensativa. Falei, porque é uma cidade pequena, como é que tem duas pessoas, né? Enfim, mas também não rolou assim, né? A gente conversou e tal, não rolou. E aí depois eu fui perguntar pra essa primeira, né, pra menina primeira que eu tinha conversado. Eu falei, e aí, como é que tá, né? Como é que tá a menina aí da sua loja? Ela, nossa, Débora, tá um mega sucesso, ela tá alugando a rodo. Eu acompanho sempre aqui, né, o Instagram dela. Ela tá tendo vários produtos, assim. Eu acho que o negócio tá indo muito bem, porque eu vejo que ela cada dia tem produto novo. Aí na minha cabeça eu falava assim, eu avisei, eu disse, né? Mas aí eu vi que no caso dela específico, ela bodeou total. Eu acho que assim, ela ficou totalmente frustrada por ela não ter sido a primeira, né? Mas é isso, ela demorou, ela perdeu time, veio alguém mais ligeira que ela. E aí assim, que eu falo que é o grande finale dessa história, né? Eu tô vendo que tem gente aqui da nossa primeira turma, né, Fada Madrinha? Da nossa primeira turma, método da locação na prática. E aí o grande finale dessa história é que até nem as meninas não sabem isso. Mas que agora, quando eu abri, né, a primeira turma, em maio, eu abri a primeira turma pro método locação na prática, quem que entrou na nossa turma? Essa pessoa que tinha aberto, que tava indo super bem, que já tava com uma empresa. Eu descobri que era ela. Era ela que começou, ela que foi ligeira, ela foi mais ligeira, ela já tinha começado. E aí ela entrou agora, né, na nossa turma. E ela tá com uma empresa super estruturada. Ela é do Sul, ela tá com uma empresa, assim, tem 1 ano. Mas ela tem, acho que ela tinha na época, quando ela entrou, né. Aí eu fui saber de mais detalhes, porque aí eu pude conversar com ela mesmo. Ela tem, acho que mais de 80 produtos, acho que 100, já tá chegando no 100. Ou se já não passou do 100. Assim, ela tá... E ela mesmo nos nossos encontros, né, ela falava, nossa, eu tô com uma fila de espera imensa de produto A, de produto B. E eu fiquei assim, eu nem sei se ela sabe disso. Eu vou até chamar ela depois pra contar essa história, porque eu não sei se ela sabe. Não sei se um dia eu já cheguei a comentar com ela. Nas aulas eu nunca comentei. Mas aí eu vi, assim, o negócio, assim... essa primeira pessoa, né, essa menina que ficou com receio e tudo, ela perdeu. Não que ela perdeu, né? Porque eu ainda acho que se ela começar agora, ela vai ter. Mas assim, eu acho que não é do perfil dela. Eu acho que hoje, pra locação, já não cabe mais, né? Mas ela ficou namorando a ideia, 1 ano atrás isso. E aí veio outra pessoa, começou, né, que riram dela no começo, que até isso eu faço questão, né, porque também pra mim eu ouvi muito do tipo, imagina, alugar, nossa, não, eu quero comprar, né, eu ouvia pessoas, assim, do meu círculo de amizades mesmo, que falava, nossa, mas tem gente que aluga, né, eu me via lá quantas e quantas vezes eu ficava explicando o que eu fazia, né, o que eu alugava, enfim. E aí hoje eu vejo que essas mesmas pessoas que duvidaram, não é eu falo isso, não é no tom num tom de falar, tá vendo? Eu disse, eu tava certa, né? Não é num tom de revanche. É num tom de tipo, eu acho legal, porque eu acho que hoje é um negócio tão legal que eu tô fazendo. Eu acho que o retorno que eu tô trazendo é tão grande que até aquelas pessoas que tinham muitas dúvidas,
Hoje, pedem conselhos, pedem ajuda, fala, putz, mas na minha região lá tem a minha mãe mora numa cidade, sabe? Eu tô cansada disso, assim, de chegar e falar, minha mãe mora numa cidade que eu acho que isso aí vai dar super certo. Eu falei, meu, vai, eu sempre falo, vai, só vai, né? Então, eu trouxe toda essa história aqui, uma coisa que eu acho que eu nunca tinha falado aqui antes, mas justamente para ilustrar isso, de que eu acho que a locação, ela, por mais que ela seja muito nova, ainda, tá? Tem empresas aí que já estão no segmento há 5, 6 anos, mas ainda é muito novo, ainda é muito recente, né? A gente está entrando no mercado que veio para ficar. A gente vê isso com outros produtos, né? Com outros segmentos. Então, a locação, o consumo compartilhado veio para ficar, não veio para ser uma modinha. Então, por mais que a sua cidade seja tradicional, que a sua cidade seja pequena, tem formas de trazer a locação, né? E eu acho que assim, o seu sucesso vai estar ligado justamente à sua estratégia, né? Como você vai fazer esse começo, como que você vai começar a contar a sua história, né? Como que você vai trazer isso pra cá, como que você vai convencer as pessoas. Então, e tem assim, eu falo que a locação tem muitas possibilidades, como por exemplo, também vi casos desse tipo durante a Túnel, né? Tem também uma pessoa em Recife, que logo no começo da empresa dela, ela falou, putz, eu vou abrir. Ela já chegou pra mim decidida que ela ia abrir. Ela falou, mas eu tô com muita dúvida, eu não sei como que eu faço o meu processo de higienização, eu não sei como que eu faço o meu termos e condições, eu tô com várias dúvidas do começo, tal. Eu já tenho 40 produtos, assim, então ela já tinha comprado uma cacetada de produto e ela tava com dúvidas no começo. E eu ajudei assim, no bom grado mesmo, porque eu tinha começado a fazer há pouco tempo, inclusive com a Túnel, e é aquela coisa, né, eu falo aqui sempre que eu me vejo, né, quando as pessoas chegam com dúvidas do tipo, como que eu faço meu termos e condições? Como que eu faço abordagem com o cliente? Eu me vejo, porque eu também tive essas dúvidas, então, eu ajudei ela desde o começo. Ela tá até hoje, a gente se fala até hoje, assim, é uma troca, né? Eu falo que depois vira uma troca. Depois do começo é uma troca. Então, direto eu falo com ela e ela é de Pernambuco. Só que ela é numa cidade pequena de Pernambuco. E aí, até a gente conversava muito em relação aos produtos. E foi aí também que eu comecei a entender que depende. Tem produtos que eu falo que são os produtos, né, universais, mas tem aqueles produtos que é muito específico de cada região. Então, vou dar alguns exemplos. Se for uma cidade, no caso dela, por exemplo, que é uma cidade muito litorânea, é uma cidade que nas férias, assim, chega a ser uma cidade turística, não pela cidade em si, né? A cidade não é turística, mas tem muitas pessoas que têm casa lá, né? Tipo casa de veraneio, tem muitas pessoas que vão visitar a família que estão lá, então acaba sendo uma cidade turística, por ser uma cidade litorânea também, principalmente no final do ano, no verão. Então, o que aluga bastante numa cidade dessa? Produtos que você pode usar nessas pequenas viagens. Então, como é uma cidade litorânea, todo mundo vai pra praia, ela fazia muito sucesso aqueles produtos que você levava pra praia, aquelas... me fugiu o nome agora. É tipo um Moisés, assim, só que é pra praia mesmo, ela é meio de lona, sabe? Tem algumas marcas com isso. Então, ela alugava muito, coisa que aqui eu não alugo. Porque eu não alugo quase isso, porque as pessoas não têm procura por isso, né? Então, por exemplo, se for uma cidade muito turística, você pode começar investindo em carrinho, cadeirinha de carro, bebê conforto, itens que vão facilitar a vida daquela mãe durante a estadia dela, né? E aí, você também vai atender as pessoas que moram lá, atendendo com produtos que elas vão usar, né? Brinquedos, enfim. Então, cada uma vai ter o seu chamariz. E aí, cabe a você a descobrir como fazer isso, né? Como criar isso o seu diferencial, né? O nosso diferencial, eu acho que assim, eu falo muito aqui que não pode ser preço, não pode ser, né? Eu acho que isso aí não é sustentável. Eu acho que o nosso diferencial tem que ser diferencial por competência mesmo. A gente saber o que tá fazendo, saber o que tá oferecendo e como vai fazer isso, né? Como vai ofertar, né? Como vai chegar assim já falando assim, não, olha, eu sou uma empresa nova, mas eu sou uma empresa estruturada, eu sou uma empresa que tem um processo de higienização rigoroso, eu sou uma empresa com produtos excelentes. Então, é muito difícil, até aqueles mais resistentes, uma hora, né, vai cair na tentação. E outra coisa que acontece muito, que eu vejo,
É o famoso efeito manada, né? Isso é comprovado, né? É comum e nessas cidades pequenas eu acho que é mais intenso ainda porque as pessoas se conectam mais, né? Se conhecem mais, então ficam sabendo. Então, quando muitas pessoas começarem a alugar, aquilo vai se espalhar e aí é o boca a boca. E aí até aquela pessoa que é mais resistente pensa assim, poxa, mas se a fulana alugou, a minha irmã alugou, a minha vizinha alugou, a minha cliente alugou, eu acho que é um negócio bom. Eu vou fazer um teste, né? E aí é o seu momento. Aí cabe a você, né? Conseguir conquistar aquele cliente de cara, né? E não deixar nenhuma dúvida de que o seu serviço é o melhor possível, de que aquilo que você está oferecendo é o melhor produto, o melhor serviço, o melhor atendimento, o melhor tudo, né? Entrego e tiro na sua casa, enfim. Aí cabe a você. Aí o cliente abriu a guarda para você. Aí você entra. Aí faz aquilo que você sabe, né? Então, eu vejo que hoje não tem isso. Não tem mais, tá? E aí, toda vez que eu recebo alguém falando, na minha cidade e tal, eu falo, pensa, né? Pensa se o negócio de locação é para você, na verdade, né? Que ele é para sua cidade, eu não tenho dúvida. Mas pensa se ele é para você, tá? E se ele realmente for para você... Começa isso para ontem, começa a executar, porque se vir alguém na sua frente colocar, você vai ficar frustrada, porque eu já vi isso acontecer, não foi uma vez só, né? Não que isso impeça, é o que eu falei, não que impeça, muito provavelmente, depois que você começar, muitos virão também, né? Até a gente falava lá nos nossos encontros, né, do curso, que era isso, você tá sendo pioneira, fica tranquila que você não vai ser por muito tempo. Quer dizer, pioneiro você vai ser sempre, porque foi você. Mas você não vai ser única pra sempre. Porque as pessoas vão ver que o negócio tá dando resultado. E aí é muito mais fácil, né? A pessoa, quando vê o negócio dando resultado, vir, né? O risco ninguém quer, né? Mas o bem bom... Mas aí tudo bem, você já vai ter o seu título. E aí cabe a você fazer jus ao seu título, né? Ser a pioneira, ser a inspiração... Pode ser inspiração. Muito provavelmente, se alguém vier também ali, vai te procurar, falar, olha, ou vai lá fuçar no seu site, vai lá fuçar no seu Instagram para ver qual produto que você tem. Então, isso é ótimo, isso é maravilhoso. E aí também aqui, só para encerrar, né, eu vou falar do outro lado, né? Se, não, Débora, a minha grande dúvida eu não sou pioneira, já tenho uma empresa que faz isso, e eu queria muito começar, mas eu tenho receio. Aí eu tô aqui para falar, né? Estou aqui, eu sou a obra viva da vida, que também isso não significa absolutamente nada. Não. Como eu disse, né, no começo da minha história aqui, eu tô em São Paulo. Eu acho que não tem nenhum lugar com mais empresas de locação que São Paulo. E eu tenho aqui casos, por exemplo, eu tenho empresas grandes, que são vizinhas de bairro comigo, nunca tive problema nenhum, né? Eu falo assim, grandes, né? Me chamou a atenção, porque quando eu comecei, eu olhava essa empresa, era uma dos exemplos, eu falava, nossa, essa empresa é muito legal. Eu sempre gostei muito dos produtos deles, eu sempre gostei muito da apresentação deles. Eu não cheguei a testar o serviço, mas assim... E hoje eu vejo que a gente tá ali, ó, tete a tete. A gente tem os mesmos produtos que eu achava muito legal, a gente tem os mesmos períodos, a gente tem as mesmas quantidades de produtos. Então hoje, assim, 2 anos e meio depois, eu tô aqui, ó, combatendo, né? Tô de frente com essas empresas que eu achava grande na época. E são grandes mesmo, são reconhecidas. Mas eu tô aqui, tô entre elas. Então... não deixa isso também te deixar para baixo de jeito nenhum, porque é isso. A nossa referência aqui é de competência, né? Vai depender depois daquilo que você fizer, né? Aquele serviço que você vai oferecer, né? Qual vai ser o seu diferencial? Aonde vai estar o seu diferencial? Ou os seus diferenciais, que é isso que a gente tem que falar, né? Quais são os seus diferenciais? Você vai criar o seu. Você vai ter que ter alguma coisa que ninguém tem. E eu tenho certeza que uma coisa você já tem, que é você, né? Ninguém tem você. Então, cabe a você colocar isso pra frente. É muita gente, é muita demanda, é muita criança nascendo, é muita criança crescendo, é muito irmãozinho vindo. É muita gente, é muita gente. Cabe a gente disseminar o serviço de locação para aquelas pessoas que não usam, que ainda tem os preconceitos, as objeções. Cabe a gente trazer pro nosso lado. E vai ter mercado para todo mundo e vai sobrar ainda. Pode vir mais algumas. E de novo, se elas não tiverem
uma boa estratégia, tanto de divulgação, de gestão, não dura, como todo negócio, né? Não dura ou não dá lucro, né? Eu vejo algumas empresas que eu falo, isso aqui não deve dar lucro, não. Mas aí cabe a gente, né? Aí só depende da gente. Depois que o negócio começou, só depende da gente. Então, a minha dica é vai com medo mesmo. Todo mundo tem medo, mas vai com medo mesmo, que muito provavelmente a ideia já foi validada. A ideia já foi validada no país todo, porque no país todo tem loja de locação, né? Tem no sul, tem no nordeste, tem no sudeste, tem tudo quanto é lugar, né? Talvez não tenha na sua cidade específica, mas aí tá esperando por você. Tá esperando ter o seu loginho ali na cidade, tá bom? Eu vou fazer um convite para vocês, se vocês quem não está acompanhando a jornada Lucrando com a Locação de Brinquedos, as convido para participar, ainda dá tempo, tá? O primeiro e o segundo encontro foram liberados já na segunda e ontem, e amanhã vai ser liberado o grande finale, né? O nosso encerramento. Tá tendo bastante conteúdo lá para quem tá pensando, né? Se você ainda não sabe se a locação é para você, vai lá, assiste, tá? O link tá na bio, se inscreve que você vai receber o link para assistir. Assiste que você vai entender mais o que é a locação. Se você já tá pensando em ir pra luta aí, assiste também que já vai ter boas dicas ali de como você começar. Já tô ajudando vocês já a como tirar do papel. Então, não deixem de assistir, tá bom? Muito obrigada a todas. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Tchau, tchau!